queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e antes um aviso que essa nossa reunião está sendo gravada para postagem no nosso canal do YouTube e, sendo assim, eu convido o nosso amigo Rubem a fazer a prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas terras, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós, e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos instruir, de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Amém. Que assim seja. Alguma das minhas sorteou o tema da noite? Rosinha? Sorteou isso, Aninho? Eu sorteei aqui Meu Reino Não É Deste Mundo, página 51, capítulo 2. 51. Meu reino não é deste mundo. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir a Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. A vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte de seus preceitos morais, da onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter sido como o eixo do ensino do Cristo.
pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela ainda é vaga, incompleta e por isso mesmo falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há a tal respeito mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastantes para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias. E de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a este propósito, facultam a mais vulgar, mais simples inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto. Como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Comentários? A nação judaica, né? Eles tiveram todas as oportunidades de recepcionar Jesus como o Messias, né? Especialmente a elite, né? Os membros do Sinédrio e da elite israelense. Mas todos os sinais preditos, né? Pelos profetas 1000 anos antes, Elias, Daniel, né? Todos os sinais foram cumpridos e assim mesmo eles não viram nisso, né? Por orgulho,
por vaidade, né? Não reconheceram, porque eles tinham um preconceito, né, com o pessoal da Galileia. Eles falavam que nada de bom vinha da Galileia, né? E aquele homem humilde, simples, e fazendo milagres e ensinamentos profundos, né, para uma transformação da humanidade, né? Não foi aceito. Eles esperavam era um Messias guerreiro, né? Que os livrassem do jugo romano e instituísse a nação deles como hegemônica, né? Por ser uma nação antiga e fervorosa a Deus, né? E até hoje perdura, né? Esse sentimento naquele país. Vê-se que eles têm uma evolução tecnológica ímpar, né? Mas não tem paz, né? É incrível, né? A realidade que nós vivemos em decorrência da não aceitação, né, de todas as nações do nosso Messias, né, do Salvador. Obrigado. Por nada. Mais alguém? Eu vou ler mais um pouco. Então, a realeza de Jesus. Quem não é deste mundo, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título, por unânime consenso, a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias qualquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. Só um minuto, gente, só um pouco aqui. Assim. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a primeira, enquanto esta outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que, por vezes, amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobre tudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. É isso porque Jesus veio para nos exemplificar, né? Claro que ele poderia interferir no andamento dos acontecimentos, mas era a vontade de Deus que isso acontecia, dada a ignorância dos homens, né? Pois ele falou, né? Afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, né? E quantas vezes em nossas vidas nós não aceitamos, né, as vontades, né, de Deus, né, que na verdade são a nossa programação para esta vida, né? Eu já comentei com vocês que eu tentei por 9 anos o concurso da magistratura, né? E outro dia eu gravei um vídeo para um outro canal que eu ressuscitei, porque eu percebi num vídeo do Rossano Klinge, do Cuidando da Alma, que eu deixei um comentário lá que eu larguei a toalha depois de muito tempo, e as pessoas se identificaram com isso. Aí me veio a intuição que é claro que o esforço do concurso vale a pena, mas quando será que é o tempo de você abandonar algo que não está te fazendo bem
algo que de repente não é para você, né? E é por isso que a gente tem uma programação, né, antes de reencarnar, porque a nossa vida real não é este mundo. Aqui nós estamos para cumprir etapas do nosso aperfeiçoamento. Então, é claro que se eu vim com a incumbência, né, de me aperfeiçoar através do direito, mas não estou preparado para grandes responsabilidades, eu não poderei ser magistrado, mas posso ser advogado, porque, né, seria muito difícil eu prejudicar tantas pessoas sendo advogado do que como magistrado. Então, eu estava contrariando, né, o que eu mesmo, junto com os mentores, havíamos decidido para essa encarnação. E retrocedendo ainda mais, eu comecei a fazer informática muito cedo. Mas quando chegou na parte de programação, havia uma incompatibilidade lógica, não conseguia entender a lógica, apesar de toda a facilidade que eu tinha. Mais um exemplo que aquela carreira não era para mim, né? Então, reforçando a questão do que todas as nossas vidas, né, elas são instrumentos para o nosso progresso, né? Por isso que o reino de Jesus não é desse mundo e a nossa vida também não é deste mundo, né? Senhores, considerações? Fred, é consistente dizer, né, que a religião que o mestre nos legou, né, é uma religião de progresso, de evolução, e não de paralisação. É como nós já havíamos colocado recentemente, nós temos virtudes e limitações. Nós não viemos aqui para abarcar o mundo, né? Cada qual de acordo com o que foi convencionado, né, no plano espiritual. Você vai realizar tais obras, né? Você terá tais dificuldades, você terá tais doenças, né? E você terá que suplantar essas dificuldades, né? O próprio Cristo disse, né? Muitas coisas tenho para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. E vos anunciará as coisas que estão para vir. Né? Questões aqui que eu, às vezes, eu procuro anotar nos papelzinhos, né? Para me lembrar nessas horas da nossa reunião. Né? As coisas estão se descortinando, né? É por isso que a dinâmica do espiritismo vai se impor. A própria ciência, né, já está se rendendo a isso. Eles estão encontrando máquinas aí que filmam almas se desprendendo do corpo, né? Eles têm aqueles estudos, né, de quase morte, né? Quando o indivíduo se desdobra, vai para o plano espiritual, né? E depois retorna, porque não é o seu momento de desencarne. Muitas vezes acontece isso com cientistas, com pessoas descrentes, né? Para que eles vejam a realidade dos fatos. Há um livro, Fred e meus amigos e amigas, que chama O Rio é a Luz, escrito por aquela grande escritora, a senhora Taylor Carlson, que eu sugeri que você lesse, se vocês lessem aí
médico de homens e de almas, e o grande amigo de Deus. Tô lendo. Esse livro, eu já passei esse livro para várias pessoas, e para ver se alguém entendia a situação. Olha. É toda uma situação ocorrida num plano espiritual, certo? É, e as pessoas falam, mas por que o livro tem esse tema? O rio é a luz. Eu posso explicar isso, né? Não sei se eu já fiz essa referência. Quando nós estamos nessa situação de quase morte, que nós chegamos às margens de um rio, se nós transpusermos esse rio, não há retorno. Entendeu? Por isso que após o rio está a luz. Entendeu? Na verdade, toda a temática, todo o enredo daquele livro se dá no plano espiritual. Mas só nós que temos esse desdobramento, né, essa transcendência de pensamento é que conseguimos desvendar, né, essa circunstância. A própria minha mulher, em 85, quando foi fazer uma operação, ela ficou 9 horas no centro cirúrgico do Einstein, ela chegou às margens do rio e o velhinho pediu para ela transpor. Falou, vem, filho, você já sofreu bastante. Como eu sempre fiz essas abordagens, eu sempre conversei a respeito com a família, né? Das questões espirituais, ela falou, o quê? Não, não vou, não. Eu tenho uma filha de 7 anos, um filho de 5 anos, eu tenho muita coisa pela frente, né? E permaneceu aí por muitos anos aí no mundo espiritual aí, lutando contra as suas doenças, as imperfeições e etc e tal. Obrigado. Desculpe aí se eu alonguei muito. Imagina. Vou continuar lendo. Se alguém tiver alguma colocação, é só me interromper. O ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. E o que é o mundo hoje? Um país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso, melhor. A morte nada mais estará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz, sabendo temporária e não definitiva sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso que os da terra. Torna-se qual criança que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe se afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele, desse modo a si próprio, verdadeira tortura de todos os instantes.
colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, várias proporções assume tudo que o rodeia. O mal que atinge como o bem que toque aos outros, grande importância adquire a seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequeno lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe-se, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas efêmeras a tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco as elevará e que por tão pouco conservarão. Então, olha só, né? As criaturas, né, que já alcançaram um nível maior, lamenta, né, que os irmãos se entreguem a tantas canseiras, né, se desgastem tanto para conquistar um lugar que tão pouco os eleva, porque só os eleva na terra, e que por tão pouco conservarão, porque a morte é o maior nivelador, né? Pobres, ricos, doentes, sadios, todos nós seremos colhidos por ela, né? Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Quanto mais fé na vida futura, damos menos importância aos bens terrenos. Maior o desapego, menores as expectativas, menores os sofrimentos. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas eu tenho um ator americano que eu gosto bastante, chama Ashton Kutcher. Ele fez alguns filmes, algumas séries que eu gostava, né? E ele está com uma doença, e uma doença grave. Aí eu fico pensando, né? Puxa, né? Uma pessoa bem nascida, bonita, né? Com dinheiro, aparentemente feliz, porque na verdade a gente nunca realmente sabe, né? Uma doença tão grave, né? E uma outra atriz, Anne Hatch, morreu com 53 anos, né? Então veja, que podemos ser chamados a qualquer momento, né? Que nem aquela parábola, né, do homem rico, né, que tinha tido uma colheita extraordinária, e daí ele ficou pensando, nossa, mas essa colheita não cabe nos meus celeiros, né? Ah, eu vou derrubar esses celeiros, vou fazer eles maiores, e daí vou falar, puxa, aí posso ostentar, posso comer, posso relaxar, né? Aí Deus, ele escuta uma voz, né? Vou retomar sua alma hoje mesmo. Você vai embora, né? E aí, para quem vai ficar tudo que você ajuntou, né? Ainda mais assim, se você ajuntou pisando nos outros, né? Não distribuiu, pior ainda, né? Porque você tinha por missão fazer uma distribuição, né? Porque todo aquele que tem muitas posses tem uma missão de distribuição. Até nós que temos, né? Que temos o necessário e também um pouco do supérfluo, ou alguns até um pouco mais do supérfluo, nós temos essa missão, né? E se a gente regateia, se a gente, né, guarda um pouquinho mais na caixinha, eu posso precisar para um dia de chuva, né?
Então, a gente é sempre convidado ao desapego. E só para terminar o parágrafo aqui, se toda a gente pensasse dessa maneira, dir-se-ia tudo na terra periclitaria, porquanto ninguém mais se ocuparia com as coisas terrenas. Não. O homem instintivamente procura o seu bem-estar e, embora certo do que só por pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí melhor ou menos mal do que seja possível. Ninguém há que, dando com o espinho debaixo de sua mão, não a retire, para se não picar. Ora, o desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelido que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele, pois, trabalha por necessidade, por gosto e por dever, obedecendo deste modo os desígnios da providência, que para tal fim o pôs na terra. Simplesmente, aquele que se preocupa com o futuro não liga ao presente mais do que relativa importância e facilmente se consola dos seus insucessos, pensando no destino que o aguarda. Comentários? Olha, Fred, enquanto você estava fazendo sua alocução, eu me lembrei de algo que eu li há muito tempo, sobre os bens materiais, né? Os apegos que nós temos, né? Essa luta terrível das pessoas procurando acumular riquezas, né? Para o bem-estar dos seus descendentes, né? Querem deixar aí riquezas, tá? Só que quando parte para o plano espiritual, ficam assistindo, né? Os seus herdeiros se digladiarem, né? Nas partilhas, nos desentendimentos, às vezes até crimes, né? Praticam. Tem um fato que foi muito relevante quando eu li, sobre quando a pessoa desencarna, a questão de doar os seus pertences. Eles pregam lá a espiritualidade superior que se guarde pelo menos uns 6 meses antes de se doar, pelo menos joias, roupas, que o espírito é muito apegado às coisas que ele deixou na Terra. Eu achei muito interessante isso. Eu creio que eles deveriam lá ensiná-los, né, ao desapego, né? Mas há essa questão. Eles pregam que se libere aos poucos esses pertences, à medida que aquele espírito vai reconhecendo o seu novo status, né? Que ele não está mais no mundo material. É muito complexa a questão dos apegos à materialidade, tanto num plano quanto no outro. Obrigado. Para mim, uma cena que ficou bem, assim, gravada, assim, foi algo icônico para mim. Foi quando o Dr. Gilberto faleceu, né? Aí, os filhos tudo lá, no dia seguinte, minha mãe acompanhou bem, né? Estávamos todos lá, né? E para mim a cena, assim, acho que mais enigmática foi um martelo preso na morsa, que ele deixou para acho que colocar um prego, alguma coisa, né? E ele ficou lá, parado. Então, tipo, você passava e olhava aquele negócio que ele deixou ali parado, esperando, né? Então, e aí veio um lá, só tirou como se fosse nada, né? Então, assim, são pequenas coisas, né? Mas você vê que as pessoas não se importam muito, mas aquela pessoa deixou aquilo lá, né? Então, é algo, assim, que marca, né? Então, para mim, isso foi bem marcante. Foi um. É assim, o que a gente tem como apego e outras pessoas não têm, né? Então, eu fico imaginando, né? Que nem o Rubão falou. É importante, às vezes, deixar as coisas, né? Com calma e fazendo, porque
o desapego, né, das coisas, porque realmente, às vezes, acho que marca muito, mexe muito, né? É, Eu tenho uma dúvida. Hoje eu fiquei pensando, vocês falarem em rio, morte, tudo. Eu atendi um local e era um óbito, o corpo estava no rio sem a cabeça, porque ele recebeu um tiro de calibre 12 e ficou só o corpo sem a cabeça. Como seria esse desencarne assim? Eu fiquei pensando nisso depois. Como seria esse espírito, né, desencarnar dessa forma? É um desencarne bem violento, né? O corpo, ele conserva como se fosse uma energia residual durante algum tempo, principalmente nesses desencarnes abruptos, né? Porque num desencarne normal, os espíritos amigos, eles vão desligando, né, os fios, né, que ligam o perispírito ao corpo. E nesses desencarnes violentos, não dá tempo disso acontecer. Então, aí vai depender, né, do mérito que tem essa pessoa, da sua moralidade, né, dos que estão ali para recebê-lo no plano espiritual, né? Se não for uma pessoa boa, já vão ter aqueles que vão já arrastá-lo para baixo, né? Se ele tiver sido uma pessoa boa, que tentou ter uma vida moralmente digna, aí vão ter irmãos que vão assessorá-lo para que ele possa ir para uma colônia de tratamento, né? Mas não sei, pelo que você falou, né? Possivelmente. Tava jogando bola. É, tinha uma pedra amarrada, só que acho que a pedra não era pesada o suficiente, aí subiu. Entendi. Que horror! hoje ninguém dorme. É que esse irmão Esse, seja. esse é o meu dia. Entendi. É bem pesado, né? Eu lembrei daquele filme lá do Nosso Lar, né? Que o médico lá, Fábio, quando ele chega lá no plano espiritual, né? Que ele sofreu lá com uma. E aquilo só piorava, né? Fica imaginando essa situação que você vivenciou hoje, cara. Como que seria, né, para a pessoa chegar? Tudo bem, né? Se ela estava cumprindo, né? Foi uma boa pessoa e passou direto, agora se caiu num limbo lá, imagina como não deve ser, né? Eu fiquei pensando nisso depois. Coração, hein? Essas mortes fortuitas, assim, talvez você esteja pensando aí que ele ressurja lá sem cabeça. Não é bem assim. Mais ou menos. Ele tem um corpo espiritual, né? O que ocorre com essas mortes violentas, esses atos fortuitos, né? Imprevistos, essas coisas, é que ele realmente ele é puxado pelas hostes as quais ele congrega, entendeu? Via de regra, não vamos prejulgá-lo, né? Mas deve ser um indivíduo voltado ao crime. E a tendência é eles terem esses tipos de mortes violentas, porque a vida deles toda foi centrada na violência, eles foram gerados na violência, viveram em ambientes violentos, né? Se formaram nesse habitat. E também o seu desenlace, via de regra, é dessa forma. Nós sabemos que poucos dos indivíduos voltados às práticas ilícitas morrem, né? Tem uma vida muito longa, né? Não tem longevidade, né? Raros os casos, né? Que envelhecem, né? Existe até esse conceito. Né? Sei lá. Bom, mas que Deus o tenha em bom lugar. Que ele seja
né, que ele possa receber vibrações de paz, de tranquilidade, de acordo com a necessidade e o merecimento dele. Porque não podemos julgar, que todos nós já fomos ou iguais ou piores. Vamos então agora fazer as nossas vibrações, elevando os nossos pensamentos a Jesus, pedindo suas bênçãos para todos aqueles que estão em desespero, em agonia, dentre os nossos irmãos desencarnados, a Verena, o Elias, o Alain, a Juliana e tantos outros que optaram pelo suicídio, que esses irmãos possam ser abençoados, possam receber o tratamento necessário para o seu refazimento. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados, que também estão em agonia, em desespero, que eles possam ser dissuadidos da ideia do suicídio. Vibremos ainda pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, que todos eles sejam intuídos pelo alto para restabelecerem, para manterem a paz no planeta e fazerem o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos focos de luz do planeta, aqui representados pelos centros espíritas, pelas igrejas, cultos, templos de qualquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todos esses lugares que servem de abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas sejam protegidos e amparados. Por fim, peçamos a Jesus que nos auxilie na difícil tarefa de domar a nós mesmos, de progredir, que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo a bravura da alma que o Evangelho tanto nos incentiva, cumprindo assim a nossa pequena parte na edificação do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa com o esforço no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Carol, Rubem. Gokubi jiso gengen shikai takama harani kamutamahi moedemasu kamurogi kamuromi no michikara mochite bansei to hito no miyoya kamuamatsu sunoma hikari o mikami Harahido no kamutachi moro no sakagoto tamahi no chuchumi kigari obama ikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamae to mosu koto no yoshio kashikomi momaosu miyoyamoto sumai kari yomikami mamuri tamae sakihai tamae Miyoyamoto sumahi kariyomikam Mamori tamae sakihai tamae Kannagara tamahi jihaimase Kannagara tamahi jihaimase. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus, assim seja.